Olá, empreendedoras negras do interior de São Paulo. Tudo bem por aí? A gente está aqui inaugurando o nosso Pod Preta. E eu queria já começar agradecendo aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, empreendedores que acreditaram nesse projeto desde o início e estão aí com a gente inaugurando esse podcast. E eu tenho uma listinha aqui de pessoas que eu quero muito agradecer. Começando pela Ótica Visual Up, que está aí nos patrocinando com os óculos especiais feitos para o podcast. Também está aqui com as bolsinhas. A Ótica é super parceira do projeto. Quero agradecer o Ateliê Odara, quero agradecer a Fabiana Bombom, a Aline, que é uma Lash Design maravilhosa, a Poliana Félix, nossa parceiraça, que está aqui estreando com a gente hoje no Pod Preta. E agradecer a todas as empresárias, todas as empreendedoras que acreditaram no nosso projeto. E eu já começo, gente, estreando esse Pod Preta da melhor maneira possível. A minha convidada é muito especial, porque desde o primeiro momento que ela soube do projeto, ela já abraçou a ideia. E a gente teve que remanejar a agenda ali para ela estar aqui presente. E eu fico muito grata em ter essa mulher aqui, essa potência aqui, tendo esse olhar tão cuidadoso para as empreendedoras do interior. Ela é comunicadora, é mentora de mulheres. Gente, deixa eu só falar uma coisa muito importante. Quando eu recebi essa biografia, ela falou para mim, Jaque, se precisar tirar alguma coisa, tira. Eu falei, impossível, eu não vou tirar nada. Não posso tirar nada. Ela é comunicadora, mentora de mulheres que desejam tornar-se magnéticas e a partir da comunicação e oratória para vender mais. Seja lá o que for, viu, gente? Formada em gestão de turismo, cursa pós-graduação em grafologia e neuroescrita, é capoeirista, já amo de paixão, fundadora de um dos maiores coletivos de mulheres capoeiristas do país, Mulheres da Garoa, sensacional. Empreende há mais de 15 anos, já liderou um time de 300 mulheres, treinou mais de 1.000 mulheres, enquanto atuava como diretora de vendas numa multinacional americana, onde permaneceu por 6 anos. Já viajou para 15 países. Que incrível! A fim de ampliar aí as suas referências, né, estratégicas. Essa mulher poderosa, que acredita que como você se sente é como te enxergam. Por isso, em todas as suas palestras aí, consultorias, treinamentos, se empenha em ajudar e reconstruir a autoestima, que muitas das vezes, né, o que faz com que muitos negócios tornam-se mornos, quebram, falem, né, e logo em seguida morrem. Poliana também atua como influenciadora, mestre de cerimônias, apresentadoras. E, gente, ela é embaixadora de uma marca que eu sou apaixonada, Piccadilly. Que sensacional, Poli. Poli, gratidão por estar aqui, estreando o nosso Pod Preta, porque quando eu te vi pela primeira vez, eu imaginei Preta Pod. E eu disse o quê? Pode, Preta! Que honra ter você aqui abrindo o nosso podcast, estreando. E, cara, me conta um pouco dessa vida toda, porque você é super jovem, super nova, né? Como que foi tudo isso, essa descoberta, essa construção, né, dessa mulher? Jaque, primeiro eu quero enaltecer o seu trabalho e a relevância do que você faz. Quando você traz esse nome de podcast, Pod Preta, ele por si só traz toda uma ancestralidade, Sim. traz esse reforço para as nossas ancestrais, as nossas tias, mães, familiares que muitas vezes deixaram os seus sonhos na gaveta porque elas precisavam trabalhar para nutrir a mesa. E hoje nós podemos perceber um grande levante de mulheres que estão escolhendo contar as suas histórias, levar os seus negócios adiante. E quando a gente encontra uma pessoa como você, que tem esse olhar tão nobre, mas que tem conhecimento técnico para entregar ferramentas que realmente irão acelerar esse processo dessas mulheres, a gente precisa, de fato, enxergar esse valor e essa importância. Saiba que o início desse projeto, ele revela o seu propósito. E olhar nos seus olhos, ver esse brilho, esse sorriso, é porque eu sei o quanto significa estar aqui e levantando e abrindo caminhos para tantas outras mulheres. E com essa sua pergunta,
eu volto pro meu passado, eu volto pra minha história e eu reconheço os principais pontos de virada. Sim. Eu sou uma mulher de 30 anos, sou Poliana Félix, nascida na Bahia, onde eu vivi até os meus 9 anos de idade, na roça, num contexto de vulnerabilidade. O segundo contexto de vulnerabilidade que eu conheci foi o urbano, quando venho para São Paulo para morar na favela. O termo empreendedorismo, ele está muito em alta hoje, felizmente. Por quê? Porque a gente tem acesso à informação e quando a gente se apropria disso, nós temos muito mais facilidades para reproduzir caminhos que vão fazer com que a gente erre menos. Só que lá atrás, quando eu comecei, provavelmente quando você começou e tantas outras mulheres, não tinha esse nome. Não, olha, eu tenho 38 anos, então eu tô 8 anos aí um pouco na sua frente. E quando eu comecei, não tinha esse termo de empreendedorismo, era você tá louca, não gosta de trabalhar, né? Não quer algo sério. Então, N nomes aí, nunca é empreendedorismo, carreira, negócios, E né? para isso, a mulher que estava ali na linha de frente, muitas vezes ela estava buscando simplesmente botar o pão na mesa. Sim. Era aquele desespero. E agora? Tô com meu filho. O que eu faço para comprar o material escolar? Chegou a conta do gás. E aí aquele ímpeto da necessidade, da falta, foi capaz de fazer com que essas muitas mulheres, e homens também, mas aqui nosso foco são as mulheres, entrassem nesse movimento que se tornou tão relevante. Só que lá na frente, você entende que aquilo que você fazia pela necessidade tinha um nome. Sim. E essa consciência eu entendo como fundamental, porque você sai desse lugar do foco somente no operacional para colocar a sua energia no processo criativo, de ser ali a pessoa que busca perspectivas e possibilidades, que passa a treinar um time para honrar a sua visão. Porque quando você está presa somente no operacional, na necessidade, no vender o almoço para pagar a janta, não sobra tempo para você exercer o seu magnetismo e a sua energia, porque ele é minado pela falta, pela escassez e pela ausência. E criar, né? Porque a empreendedora, o empreendedor, ele é uma mente criativa. Ele tem que estar criando, ele tem que estar produzindo, e para criar você tem que delegar, você tem que, de alguma maneira, no meio até do caos mesmo, encontrar espaço para poder criar. Né? E a mulher preta empreendedora, ela não tem essa visão que ela precisa criar, que ela precisa ser também a cara da empresa. Né? O empreendedorismo, no nosso tempo, ele era muito engessado. E para a mulher preta, mais ainda. Total, Jaque, total. E engraçado isso que você fala, porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem muito mais ruído. Sim. Eu percebo que muitas mulheres, elas acabam caindo nesse mar de tanta informação e elas silenciam a voz mais importante, que é a voz interior, que é a intuição. Cara, e você falando de intuição, eu vim pensando nisso. Porque a minha vida inteira, eu sempre fui muito intuitiva. Eu sempre acreditei muito em mim. É claro que com as rasteiras da vida, né, com os percalços, as dificuldades, a nossa confiança ela vai ficando maquiada. Né? Você vai deixando de acreditar. Mas, no fundo, ali, eu sempre acreditava. Só que sempre tinha alguma coisa que falava, olha, alguém que dizia, você tá louca, isso não vai dar certo, que não acreditava. Né? E isso que você está falando, de você se olhar e ter essa intuição, ter esse olhar, acreditar em você, é difícil. Ainda mais no mundo como hoje. E eu já passei por muitos desafios para chegar até aqui. Né? Já tentaram me derrubar inúmeras vezes e conseguiram. Só que cada vez que me derrubavam, eu pensava, a hora que eu levantar, eu vou levantar mais forte. Mas isso foi uma construção dentro do empreendedorismo. Né? Uau, uau. É uma construção e vem sendo construído a todo momento. Então, eu imagino que lá atrás, quando a gente começou, quantas vezes a gente parou justamente por não ter todo esse conhecimento, essa força interior e essa intuição que você está dizendo Que hoje, nos né? É guia. sensacional, né? Nossa, demais tudo isso que você traz, essa questão dos desafios. E eu quero voltar ainda nessa questão de falar sobre a importância da intuição e conectar com a nossa história, com a nossa essência, porque é justamente a junção desses elementos e de alguns outros que a gente consegue trazer para o mundo
o que hoje fala-se muito como marca pessoal. Sim. O que é a marca pessoal? É como se fosse o cheiro que você deixa por onde você passa. Sim. E esse cheiro, ele é construído pela sua visão de mundo, pelas suas experiências, pelas suas expectativas, também pelas suas frustrações e pelas suas decepções. No entanto, até que ponto eu permito que o outro me derrube? Porque muito é sobre permissão também. E é doloroso a gente aceitar que a gente deu espaço demais, confiança demais e importância demais para que pessoas se achassem no direito de opinar ou de tentar apagar o nosso brilho. E uma coisa que eu tenho falado bastante é sobre essa questão ainda de você honrar a sua visão e a sua intuição. Quando você tem uma ideia, quando você tem um projeto, muitas vezes a sua animação ela é tão grande, é tão latente, você tem tanta vontade de compartilhar, que ao invés de você empregar essa energia em executar, em fazer o que tem que ser feito, você primeiro gasta essa energia contando. E você, quando faz isso, você pode contar para pessoas que vibram pelo teu sucesso, pela tua prosperidade, mas você pode se deparar com pessoas que estão nem aí para você. Mas isso tem muito a ver com a concorrência, Poli. É como você enxerga. Por exemplo, eu fui podada inúmeras vezes por pessoas que tinham medo de onde eu podia ir. Concordo. Quando eu te olho, eu não tenho medo de onde você pode ir. Então, eu não vou te podar. Essa relação de concorrência que existe muito no empreendedorismo e para as mulheres é ainda maior, é o que nos destrói hoje. Verdade. Porque eu olhar para você e falar, eu não vou ajudar a Poliana, porque se eu ajudar, ela pode crescer, ela pode ter mais resultados do que eu, isso também, de certa forma, nos anula. Sim. Na minha vida, quantas vezes eu bati nas portas e nunca me deixaram entrar? E eu hoje você abre achava portas. que o problema era eu. Eu falava, não, o problema era comigo, o problema é comigo. Quando, na verdade, nunca foi o problema comigo. O problema era com as pessoas que me olhavam, enxergavam onde eu podia ir e já tentavam me parar ali. Porque se eu não parar ela, ela vai avançar, ela vai crescer, ela vai decolar. Então, é muito importante a gente conseguir entender isso, né? Essa dinâmica do mundo, dos negócios que a gente está inserido. Né? Eu me lembro que quando eu comecei com assessoria de eventos, que é um mercado de luxo, né? Ser assessora e organizar grandes eventos, eu liguei para inúmeras assessoras, me oferecendo para trabalhar de graça. E muitas me disseram assim, não, imagina, você vai ser minha concorrente. E aquilo dentro da minha cabeça não entrava, não fazia sentido. Eu falava, mas nem se ela quisesse atender todo mundo de Campinas, de Hortolândia, ela conseguiria. Então, muitas portas foram fechadas. Até mesmo dentro do projeto, até mesmo para estar aqui. E o que me fazia continuar? Eu falar, não, se eles estão tentando me parar é porque alguma coisa tem. Exatamente. Prego que não se destaca não toma martelada. Exatamente. E eu achei muito legal que você traz um outro viés fazendo um recorte específico para o mercado do empreendedorismo. Sim. Enquanto nesses diálogos que eu venho trazendo, eu falo de maneiras informais. Às vezes é um parceiro, é um familiar, ou uma pessoa que você tem como amigo, que você vai de coração aberto querendo compartilhar. Por quê? Porque você tem um coração generoso e automaticamente você espelha a sua personalidade num formato de expectativa para outras pessoas. Poxa, se eu sou essa pessoa que eu tenho essa visão que a Jaque não é a minha concorrente, eu espero que ela seja assim. Só que nós só podemos nos responsabilizar por quem nós somos. Exato. E pelos valores que nós temos. E eu falo sobre essa questão do contar em primeira pessoa, porque muitas vezes eu deixei que projetos que eram promissores, eles fossem minados e apagados porque eu fui contar para pessoas que não tinham a visão que eu tinha, que não tinha vivência, e logo elas me trouxeram aquilo. Você tá louca? Nada a ver. Você está sendo gananciosa, ambiciosa demais. E nem sempre por maldade, mas porque elas não viveram e não têm a visão que eu tenho. E isso muito me emociona, porque quando eu comecei com o projeto, com a ideia de trazer uma visão corporativa, uma visão de empreendedorismo que eu aprendi das grandes empresas que eu trabalhei... E a mulher é braba. Eu ouvia muito essa questão de
eu não vou te ajudar porque não faz sentido. E eu me sentia tão sozinha. Eu sempre fui tão solitária dentro desse empreendedorismo. Ai, dá vontade de te abraçar. E até dentro da minha própria família mesmo, né? Porque... E não por mal, porque eu acredito que os meus irmãos, eles querem, minha família, meus tios, querem o meu bem. E empreender exige risco. Você corre muito risco. E eu falava, eu tô doida. Porque eu pedia, eu pedia para Deus, Senhor, tira do meu coração essa vontade de fazer a diferença. Eu não quero mais. Deus, tira do meu coração essa vontade de ter uma vida plena, uma vida próspera. Porque eu ouvia, você tem que se contentar com o que você tem. Você tá sendo gananciosa demais. Você quer um mundo, você é soberba. E eu, dentro de mim, não era nada daquilo, mas as pessoas não conseguiam entender. E eu fui muito solitária. E hoje, quando eu olho para você, quando eu olho para a galera que está vindo comigo, e eu sei que ela me olha com esse olhar de tipo, nós não somos concorrentes, porque o que você faz, só você faz. Quem você é, só você é. Você tem a sua essência, né? Eu posso pegar a receita do teu bolo ali, na tua cozinha, que não vai ficar o mesmo bolo. Então, quando você entende isso, eu acho que você rasga um véu, você abre uma porta, você expande de uma tal maneira que isso faz você se conectar com pessoas como você. Então, hoje eu me sinto muito acolhida nas minhas ideias, nos meus projetos, porque aqui, com o Pó de Preta, com o projeto das Mulheres Negras, eu me sinto acolhida. Eu falo assim, cara, eu encontrei minha tribo. Uma tribo que eu estou buscando há 20 e poucos anos. Você percebeu que mais do que encontrar a sua tribo, você criou a sua tribo? Sim, é sobre abrir portas, né? Porque eu tenho muita dificuldade com não. Não sei se você tem. Em dizer não ou em receber não? Em receber não. Também não gosto, não. Eu sou ousada. Eu vou lá, eu vou dar meu jeito. Exatamente. Então, eu olhava assim, eu falava, como não vai dar certo? Como não vai, né? E eu sempre fui muito do não. E do enfrentamento e do desafio. Parece quando alguém fala assim, não vai rolar, vem uma força extra sobrenatural. Por que não vai rolar? Por que você está dizendo que não vai rolar? Qual a diferença? Por que para ela rolou e para mim não? Não no nível de comparação. Sim. Não, mas de possibilidades mesmo. Então, toda vez que uma porta fechava, eu ia lá e criava a minha. Eu batia na tua porta, tu não me deixava entrar, eu ia lá e criava a minha. Eu amo essa perspectiva, Jaque. Sabe por quê? A gente escuta muito. Você tem que saber aproveitar as oportunidades. Só que a gente sabe, pensando na estrutura do nosso país, que não é meritocrático, que as pessoas não partem do mesmo lugar. E quando você entende a vida sob essa perspectiva de que é mais interessante você criar intencionalmente os caminhos para que as suas oportunidades se manifestem de acordo com o que o seu coração vibra, você se liberta da comparação, se liberta da competição injusta. Porque não tem como a gente não fazer esse recorte racial e principalmente compreender como a nossa sociedade, ela por muitos anos foi extremamente machista e continua sendo. Sim, total. E uma coisa interessante que eu estava escutando sobre a questão, um assunto nada a ver, mas que acaba se conectando, sobre o termo anti-age, anti-idade, que conta que no processo em que as mulheres elas entraram no mercado de trabalho, estamos falando aqui das mulheres não negras, de mulheres brancas, a indústria dos cosméticos criou esse produto para combater o envelhecimento. E o que era esse combater o envelhecimento? Não era para reforçar que a mulher ela tinha que se cuidar. Era assim, ó, você escolheu ir para o mercado de trabalho, agora você vai ficar velha mais rápido. Olha, o seu marido não vai ficar confortável, cuidado, porque ele vai olhar para a novinha. Então, esse é um termo que vem para combater como se a escolha da mulher ter autonomia, porque a autonomia financeira sempre assustou aos homens. Sim. Autonomia hoje, financeira, né? E autonomia intelectual. Até hoje. Nossa, não, fala sobre. Eu ouvi ontem muito isso de um homem, né? Me dizia assim, você desenrola, né? Você é desenrolada. E, ao mesmo tempo, eu me orgulho disso, mas, ao mesmo tempo, eu penso, até que ponto, né? Será que ele está tendo a visão certa do ser desenrolada? Porque isso, dependendo do homem, dependendo da pessoa, intimida e faz com que ele se anule. Sim. Né? Ela não precisa de mim, ou não precisa de cuidados, porque ela por si só ela se basta. Quando, na verdade,
Sim, né? A gente por si só se basta, mas não é só sobre isso. O fato de ser desenrolada é porque a vida me obrigou a ser desenrolada. Porque mesmo sendo criada por um pai branco, eu tenho uma mãe negra. Eu sou uma mulher negra. Então, eu sei o que é essa desigualdade social, eu sei o que é você estar na área comercial, que já tem um padrão meio que pré-estabelecido de mulheres ali, e você tem que ralar em dobro. E se afirmar constantemente. Sim, para mostrar que você era boa, que você consegue, que você alcança também os resultados. Então, ser desenrolada não é só por um capricho da mulher, é uma necessidade mesmo. Totalmente. É uma necessidade que a gente tem de sobrevivência, porque se eu não for desenrolada, eu tenho que me conformar com a vida que eu tenho. De fato. Que é aquilo que eu tenho hoje. Então, eu posso ir até aqui e tá ok. Então, se eu não sou conformada, eu tenho que me desenrolar. E isso assusta, né? Assusta. Como eu estava dizendo, se para a mulher, de modo geral, ter passado por tudo isso já era algo tão desafiador, para a mulher preta que só muito tempo depois ela pôde ocupar esse lugar no mercado de trabalho de maneira justa? Será que posso dizer assim? Acho que não, Ainda né? não. Tá bem desequilibrada, mas a gente tá no processo. E eu acredito que esse desajuste, esse desequilíbrio, ele também é um impulsionador para que as mulheres busquem alternativa de criação de negócios sustentáveis, principalmente, eu não tenho esse lugar de fala, mas eu enxergo pela minha mãe e pelas minhas tias. Quando você se torna mãe. Sim. Olha, quando eu me tornei mãe pela primeira vez da Duda, eu já senti ali uma força sobrenatural e uma necessidade de dar certo. Porque o que antes era só para mim, agora não era mais. Era sobre ela, é como ela vai ter a vida dela, quais as oportunidades que ela vai ter. Então, aquilo já me deu um gás. Sendo mãe de uma menina, de uma negra retinta, e quando ela sofreu bullying com 5 anos, né, numa escola particular que ela estudava, isso me fortaleceu mais ainda a questão de mostrar para a Duda não só o empoderamento da mulher dentro dos negócios, mas como na vida também. Dela se empoderar, dela se achar bonita. Então, eu fui trabalhando nisso. E, automaticamente, eu ia trabalhando isso em mim também. Perfeito. Com a maternidade do Theo, que foi todo um desafio, e é muito o motivo pelo qual a gente está aqui hoje, eu fui vendo isso crescer gigante, porque ele precisou nascer num hospital de classe média alta, onde nós éramos os únicos pretos da maternidade e da UTI. E a todo momento eu precisava reafirmar que, mesmo sendo pessoas negras, a gente sabia o que a gente estava falando, a gente tinha conhecimento, a gente tinha inteligência e embasamento. Então, dentro desse contexto de alto padrão, foi algo que me mostrou, opa, o meu empreendedorismo meia-boca não vai garantir para o meu filho uma qualidade de vida melhor, condições, né, melhores aí de saúde, de vida. Então, eu preciso empreender em alta performance. Uau. Então, ser mãe me trouxe muito, não é nem a questão só do empreendedorismo, mas o empreendedorismo em alta performance, porque o lugar é justo. Eu entendi que se eu quero nadar com os tubarões, eu tenho que ser um tubarão. Então, eu fui buscando isso, porque eu queria que o meu filho continuasse estando no mesmo lugar que poderia dar para ele, que pode dar para ele, recursos que num hospital de classe média baixa ele não tem. Então, eu fui buscar. Opa, peraí, o que eu preciso melhorar? É no empreendedorismo? Então, eu vou empreender em alta performance. Então, a maternidade me trouxe esse sangue no olho violento que eu trago toda vez que eu olho para o Theo. Então, é como ele se renovasse. Todos os dias que eu vejo meu filho, meu sangue no olho brilha mais. E eu vou buscar essa alta performance, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou buscar o que ninguém está fazendo. Eu ouvi uma fala do Caíto, da Chili Beans, né? E ele fala uma coisa que marcou para mim, para o resto da minha vida. Ele fala o seguinte: no mundo do empreendedorismo, não fique buscando inventar a roda. Ela já foi inventada. Porém, tem N coisas sendo feitas e mal feitas.
Pão francês. Toda padaria tem o pão francês. Mas se você abrir uma padaria e buscar fazer o melhor pão francês, que é uma coisa que já vem sendo feito, com certeza você vai se destacar. Então, às vezes, a gente fica tentando buscar uma inovação, uma coisa assim extraordinária, sendo que tem várias coisas sendo feitas de qualquer maneira. E o mal feito nunca me agradou. O meia-boca nunca me agradou. Ainda mais pra uma mulher que tem uma boca dessa, inteira, maravilhosa. Nunca me agradou. Então, quando eu ouvi o Caíto falando isso, eu falei, então, eu preciso melhorar o que eu já estou fazendo. Perfeito. Que era o empreendedorismo, era o atendimento ao cliente, era a questão da venda, do marketing que funciona. E eu fui colocando tudo isso. E tudo isso dentro da UTI. Uau. Então, respondendo a sua pergunta, a maternidade, ela te leva para um lugar onde você não faz mais as coisas tanto por você. É por aquela pessoa que você colocou no mundo. E essa força, ela é sobrenatural. Essa força nos trouxe aqui. Que aula. Porque tentaram me derrubar inúmeras vezes. E agora o podcast é meu, eu posso dizer para todo mundo que tentou me derrubar. Diga, fala. Pode falar, Pode, gente? claro que pode. Falar. A todos filha da puta que acharam que eu não ia chegar, chegamos. E vamos chegar ainda mais. Então, toda vez que tentaram me derrubar, eu caía, chorava, sofria. Mas eu levantava muito mais forte porque eu olhava para os meus filhos. E eu falava, não vou desistir, é por eles. Então, essa força que a mulher preta, que a mulher, no modo geral, tem, depois da maternidade, se torna mais avassaladora. E eu acho que você traz muito disso também para as mulheres da Garoa, né? Porque sendo essa referência, essa força dessa menina que sai da Bahia, que vem para São Paulo para morar numa periferia e encontra ali nas mulheres da Garoa, que é uma arte, né? A capoeira, ela é uma arte, mas no Brasil ela é muito ainda limitada a alguns lugares. E você trazer essa potência de mulher empreendedora, mas também capoeirista, é quebrar, assim, um paradigma, é romper barreiras. Eu digo que são os meus dois mundos. Os meus dois mundos. Estamos gravando esse episódio e no dia anterior, não preciso citar datas, eu estava numa aldeia com povos originários, jogando capoeira, com a bunda no chão, com a mão cheia de terra. E eu digo que esse pé no chão, essa oportunidade de conexão com a simplicidade, com a natureza, é o que me traz essa força para continuar ocupando. E eu quero ainda, Jaque, comentar acerca do que você disse sobre a questão das mulheres pretas terem esse desenvolvimento intelectual, terem esse destaque. Sabe uma coisa que sempre me chama a atenção? Quando eu estou em ambientes majoritariamente brancos e onde eu falo e me posiciono, e eu percebo que as pessoas elas ficam espantadas pelo fato de eu ser bem articulada, de eu ter um bom vocabulário, de eu saber me posicionar, de eu ser essa mulher que eu vou da capoeira a um merchan dentro de grandes emissoras no país, e esse mix. E aí elas chegam para mim como se fosse um elogio. Nossa, mas como é que você aprendeu a falar assim? Como se as pessoas pretas elas não tivessem a capacidade intelectual de desenvolver alta performance no que quer que elas escolham fazer. E eu vou mais a fundo. Então vá. Às vezes isso vem da própria mulher negra. De ver uma mulher posicionada como você, como eu, como muitas, e dizer assim, mas ela não tem alma de preto. Ela não é preta. Nossa, de alma. Você foi fundo mesmo. Sim, porque eu ouço muito isso. Porque eu tenho a visão da prosperidade. Eu também. Da preta milionária, faturando 2, 3 milhões. E quando eu me posiciono dessa maneira, eu ouço de próprias mulheres pretas dizer assim, mas que você não é do gueto, né? Você ali não tem a alma ali, né? Você é preta de alma branca. Gente, Jaque, por que você fez essa provocação agora? Eu quero ficar a noite inteira aqui. Eu já ouvi muito. E eu falava, não, eu sou preta de alma preta que quer ganhar dinheiro. Que tem uma família preta, sim, vou deixar herança. E quero deixar aí uma família preta milionária. Qual o problema? O preto não pode falar bem? O preto não pode se posicionar bem? Que ele deixa de ser preto? A referência do padrão eurocêntrico. Exatamente. Se eu vejo uma pessoa preta, que ela é bem articulada, que ela
se nutre, porque o que é ser bem articulado? O que é você ser desenrolado? É você investir tempo no seu desenvolvimento. Sim. E a gente sabe que o nosso país, de certa forma, ele foi construído para que as pessoas pretas estejam nesse lugar do servir constante. E quando você sai dessa Exatamente. posição e se coloca no, olha, eu também quero ser servido, eu também mereço desfrutar, você vai para um lugar de arrogância, de nariz empinado. Só que o povo preto, já que você aprofundou, eu vou para mais uma provocação. Ele está reproduzindo. Ele está reproduzindo o que as pessoas não negras fazem de uma maneira muito estratégica e inteligente, que é colocar a gente no embate direto com os nossos. Por quê? Se nos enfraquecem, eles nem precisam gastar tanta energia Não, assim para querer nos derrubar ainda Exatamente. mais. E a questão é tão séria de um preto não querer servir o outro. De eu entrar num restaurante e ter um garçom negro e ele não se sentir à vontade em estar me servindo e dizer, mas como assim eu estou servindo ela? Era para ela também estar trabalhando aqui. Né? Então, isso a gente precisa trabalhar muito focado, de dizer, preto, a gente vai subir, você vai subir, eu vou subir, a gente está junto. Não deixe com que isso te contamine a ponto de você achar que eu sou seu inimigo. Exato. Que eu não sou seu inimigo. É abrir esses espaços. Eu vou contar uma história, Jaque. Eu morro de... Sendo bem sincera, eu morro de medo de viralizar justamente essa parte. Eu também tô com medo de ser cancelada. Porque o que aconteceu uma situação que eu sei que não foi de maldade, mas é que revela muito essa questão estrutural. Eu sou filha de uma mulher que trabalhou muitos anos na casa de família, como babá ou como auxiliar de serviços domésticos. As minhas tias também. E algumas vezes eu as acompanhei em seus trabalhos. E numa situação específica, eu acompanhei uma tia minha no trabalho para ajudá-la. E aí eu conheci a patroa dela, que era uma pessoa super legal, super querida mesmo. Eu fui crescendo, fui tendo outros negócios e essa patroa da minha tia se tornou a minha cliente na época em que eu vendia cosméticos. E o tempo foi passando. A vida dá muitas voltas. A vida dessa patroa da minha tia, que era uma vida muito luxuosa, e ela merece, uma pessoa muito maravilhosa, deu um tchan e ela acabou rompendo o relacionamento e ela precisou mudar o padrão de vida dela, inclusive agindo de uma maneira que eu achei super admirável. Ela foi fazer uma faculdade, foi fazer estágio e eu achei isso bastante inspirador. Mas o que acontece? Tinha uma reunião agendada no Palácio Tangará, em São Paulo. Conheço. Conhece? Maravilhoso o local. Bem elitista. Sim. Mas eu me permito desfrutar de todos esses espaços com muita tranquilidade e conforto. Também nunca tive problema. Cheguei ao ambiente bem arrumada, porque eu gosto de estar bem arrumada, primeiro por mim, depois porque eu sei que sim, as pessoas julgam, inclusive eu julgo, todo mundo julga o tempo todo. Por isso que é tão importante a gente ter coerência entre o que falamos e o que expressamos. Sim. Não que a gente precise deixar a nossa simplicidade, a nossa essência de lado, mas tem ambientes que Saber pedem. se colocar, né? Exatamente. Cheguei no Palácio Tangará, era a minha primeira vez lá, pedi um direcionamento de onde ficava o café, que eu tinha essa reunião. O profissional me orientou, entrei, sentei, peguei o meu computador, fiquei trabalhando. A minha reunião foi desmarcada um pouco antes, então eu já fui pra lá sabendo que a reunião não ia acontecer, mas ainda assim eu não cancelei. Falei, vou sozinha, vou tomar o meu café, vou desfrutar e vou trabalhar dentro daquele ambiente, tá tudo certo. Não tenho problemas em andar sozinha. Inclusive, já falei sobre isso. Gosto de chegar num ambiente só, fazer um mapeamento e também amo desfrutar acompanhada. Mas tem situações que... É estratégico, né? É estratégico. Depois, no outro episódio, no meu gente fala podcast... de estratégias. Olha, eu dando spoiler. Eu conto mais sobre isso, você traz essas estratégias também. Tô sentadinha e aí vem uma mulher andando e eu falei, nossa, que pessoa familiar. E eu percebi que ela também me reconheceu, só que não... Tipo, da onde? Quando ela chegou mais perto, eu falei o nome dela e ela falou o meu nome ao mesmo tempo. Eu falei, fulana! Ela, Poliana! E ela trazia no rosto um espanto. De te ver ali, né? De me ver ali. E a primeira pergunta dela foi, o que você tá fazendo aqui? Sim. Não foi de maldade, mas foi uma coisa que
em algum lugar gerou um incômodo pra ela. E eu respondi naturalmente, eu vim tomar um café. E ela respondeu, mas aqui? Eu falei, aqui. Aí ela me olhou dos pés à cabeça. Falou, nossa, você tá muito linda, muito bem vestida. E me encheu de elogios e eu agradeci naturalmente. E falei pra ela, nossa, vamos tirar uma foto. Porque ela mantém bastante contato ainda com as minhas tias. E aí ela falou, é que você tá aqui como cliente, eu não posso tirar foto com você, porque eu tô aqui trabalhando. Mas aí a gente tirou uma foto escondidinho e passou. Mas depois eu fiquei refletindo tanto sobre aquilo, sobre quantas vezes nós estamos em lugares onde as pessoas questionam: o que você está fazendo aqui? Por que você está ocupando esse lugar? Como que você se acha no direito ou no merecimento de estar nesse lugar, principalmente onde eu estou prestando serviços? E mais uma vez, eu reforço aqui, por isso que eu morro de medo de viralizar. Eu sei que não foi de maldade, mas é um comportamento da nossa sociedade que nos vê nesse lugar de servir. E até o próprio negro, a própria negra. Eu tenho amigas que não entram em determinados lugares, que se não estiver ali com aquela roupa, ela não se sente pertencente. E isso é uma questão de crenças limitantes, que a gente vai falar muito no podcast sobre crenças limitantes. Necessário. Porque ela realmente nos limita. E você desconstruir algo que tem sido construído há todos esses anos é um trabalho, assim, gigante. Mas eu acredito que o meu trabalho, o teu trabalho, o trabalho de muitas outras mulheres pretas no Brasil está conseguindo quebrar isso. E tirar isso da cabeça da mulher preta que está enraizada, do homem preto, de que aqui você pode, aqui você não pode. Então, por mais que a gente ainda esteja longe, muito longe de tudo isso ter um fim, a gente vem dando muitos progressos, a gente vem caminhando muito, né? Estamos essa desconstrução está sendo feita e tem incomodado. Eu fui uma pessoa, eu acredito que você também seja, né, uma pessoa que incomoda. E quando a gente incomoda, a gente incomoda. Porque a gente é grande, né? E você que tá em casa também. Bora incomodar e sustentar isso. E aceitar. Porque por muitas vezes eu neguei esse ser diferente, esse posicionamento, essa visão. Como eu falei para você, muitas vezes eu pedi em oração, Deus, tira do meu coração, eu não quero mais. Eu neguei esse chamado, eu posso dizer até que esse propósito mesmo de vida para comigo, tá? Porque é muito propósito para o outro, mas ele tem que ser para você também. Por incomodar. Por não saber lidar com o fato de estar incomodando o outro. Incomodar é algo que você precisa entender, que a partir do momento que você se posiciona, que você assume o controle, você vai incomodar. E esse incômodo não é um problema seu, é um problema do outro. Deixa ele cuidar da melhor maneira que ele encontrar. Continua incomodando. E eu acredito que dentro da capoeira, você vem incomodando, né? Tanto aquela pessoa que estava ali, paradinha, na dela, só ali naquele mundinho. Só na observação. Ou naquele mundinho e aceitando esse mundinho. E aí, quando você chega incomodando positivamente dessa maneira, você abre a cabeça dessas mulheres de uma forma que mostra para ela um outro horizonte mesmo dentro da capoeira, né? Sensacional. Que bom que você traz de volta essa temática da capoeira, porque com certeza ela foi um dos grandes pilares de fortalecimento dessa mulher que eu sou hoje. Sim. E da minha autoestima. Eu sou uma mulher baiana, no entanto, o meu primeiro contato com a capoeira aconteceu em São Paulo, a partir de um relacionamento. Eu passei a me relacionar com um mestre de capoeira, e aquela fase da paixão, onde você quer fazer o que a outra pessoa faz, sim, e ele tinha muito brilho nos olhos. Falei, poxa, eu quero compreender mais desse universo. Mesmo lá na Bahia, você nunca não tinha se apaixonado? Nunca vi. Nunca viu? Não. Você acredita? Acredito. Nem capoeira, nem samba. Por quê? Porque eu cresci quando a minha avó já tinha se convertido ao evangelho. Então, sim, eu já cresci dentro da igreja, onde, infelizmente, o viés era demonizar absolutamente, sim, tudo que fosse de matriz africana. Então, eu não tive essa oportunidade. Sim. E quando isso acontece em São Paulo, eu passo a fazer capoeira, nesse primeiro momento, por querer estar mais próxima do meu parceiro, só que ali eu encontrei algo
grandioso. E foi um letramento também, né? Um letramento racial, porque você se conecta com as tuas raízes ali, né? Exatamente. Eu me encontrei, Jaque. Sim, eu imagino. Eu joguei capoeira, fui A cordão gente precisa verde. jogar junta. Sim, eu joguei. Agora eu tô meio enferrujada, Não tem né? problema. O balanço e a ginga tá sempre no nosso Mas DNA. adoro um berimbau, Ai, que adoro delícia. tocar um berimbau. Ai, que legal. E nessa, eu comecei a me descobrir cada vez mais com relação ao meu cabelo. E foi a primeira vez que eu me afirmei como uma mulher preta. E talvez quem tá em casa possa se questionar, como assim? É só você se olhar no espelho e você sabe que você é preto. Não, não é assim. Não, é. Não é. Nós temos muitas questões. Vem a questão do cabelo, do alisamento, do pertencimento, do Sim. bullying. São muitas e muitas camadas. E quando eu começo dentro desse processo, eu entendo o meu lugar, a minha força, e eu começo a me vestir de mim. Isso é grande demais. Sabe uma coisa que eu vejo? Quando eu vejo uma pessoa jogando capoeira, eu vejo ali ela tá aprendendo a cair. Uau! Porque Gosto. a capoeira te ensina a cair do jeito certo. Porque na vida a gente vai cair. Tomar rasteira. A gente vai tomar rasteira, mas o importante é como você vai se levantar. É como que você tá caindo. Você tem que cair, saber cair, né? Pra você poder se levantar. A capoeira traz muito dessa ginga, dessa Exato. malemolência de tudo bem, eu caí, eu levei uma rasteira, mas eu tô de pé. E você eu tô botar um sorriso no rosto E eu tô quando tá pronta, tombando. né? Tanto que você não pode nem dar as costas, É. porque eu já tô caindo, mas eu tô levantando pronta. Isso, para nosso empreendedorismo, pro mundo dos negócios, é sensacional. Tudo se conecta. Porque às vezes você cai e você fala, acabou. Não vou empreender mais, para mim já deu, não quero mais. Quando, na verdade, é só saber cair. Saber Dá uma volta ao mundo. E tá de pé de novo, Exato. né? E o Sensacional. Mulheres da Garoa, ele foi um projeto que teve início em 2017. Junto com meu marido, a gente estava na Indonésia, que é uma das principais sedes do nosso trabalho. Vamos completar 15 anos lá. Claro que o projeto precede o meu relacionamento. E estávamos realizando um evento e em determinado momento a gente percebeu que que haviam muitas mulheres. Sério? Não somente da nossa escola, mas mulheres muçulmanas. Estamos falando de um contexto cultural completamente antagônico ao nosso, que viajaram de outros países para o nosso evento. Aí eu cheguei pro meu marido, a gente se olhou e falou, precisamos promover o intercâmbio. E aí a gente volta para o Brasil, faz um primeiro encontro com lideranças femininas, inicia uma série de ações para captação de recursos para levar um grupo de mulheres brasileiras para a Indonésia. Você entende como a gestão do negócio faz toda a diferença? Total. Essa visão de empreendedorismo, essa visão de mundo, de gestão faz toda a diferença, né? Essa organização de um intercâmbio, de levar essa mulher que está ali jogando capoeira no bairro dela para um lugar que ela nunca pisaria se não fosse toda essa gestão, essa articulação, E né? muitas mulheres ali tiveram a primeira oportunidade de sair do país. Já são quase 8 anos. Nós já estivemos na Bolívia, na Indonésia, na Europa, em países como Grécia, Portugal, Inglaterra, França. Tô até esquecendo. Gravando documentários. No ano de 2023, foi uma grande virada de chave. Eu acho que a gente consegue ir se encaminhando para o final com esse insight. Por quê? Ao longo desses anos, nós produzimos vários registros de maneira amadora, com celular e ali fomentando as redes sociais. Mas por meio desse conteúdo criado, acabamos chamando a atenção de uma grande emissora, que é a TV 5 Monde, e eles vieram do Canadá, numa equipe de 4 pessoas, para me entrevistar e entrevistar o coletivo sobre o impacto do nosso trabalho no mundo. Falei, gente, olha o alcance. E o que a gente está fazendo com isso? Foi aí que nós tivemos a ideia de gravar o nosso próprio documentário. Minto. Eles vieram em 2022 e nós gravamos o nosso primeiro documentário, que foi uma turnê na Europa, em 2023, trazendo marcas como a Piccadilly como apoiadora. Meu contrato já encerrou em março de 2024 e foi um ano incrível, mas foi uma marca que trabalhou muito essa questão do encorajamento. Maria Valentina também, que são marcas, inclusive, que eu quero trazer para cada vez mais pertinho da gente, dos nossos projetos. E onde a gente compreende que muitas vezes quem está de fora está enxergando o impacto e a potência. E quem está dentro, às vezes, está só normalizando ou até minimizando. Embora a gente tivesse consciência da grandeza, tinha alguém vendo que aquilo era maior ainda. E pegando o seu gancho, até pra gente finalizar, porque a gente é 2 comadres, a gente tem muita história. Muita. Mas só pegando esse gancho,
para todas as empreendedoras que vão ouvir esse podcast em algum momento, não foque em quem não quer te ver crescer. Foque em quem está te dando apoio, em quem acredita em você, porque às vezes a gente deposita força demais naquela pessoa que está ali falando, não vai dar certo, não vai por esse caminho, e não sei o quê, sendo que tem um mundo de pessoas que está ali te olhando, te observando e pronto, te estendendo a mão para te ajudar a crescer. Né? Não focar tanto no negativo, é isso que você está falando. Exato. Quer dizer, um projeto que começou ali que tinham pessoas de fora enxergando, e você soube olhar essas pessoas e agarrar na mão deles e crescer o projeto, porque o projeto ele tem que ser feito. Exatamente. Aí, desde então, várias turnês, tem livro escrito, tem o Sensacional. primeiro CD do Brasil tocado e cantado por 43 mulheres. Eu acho o nome incrível. Estamos aí indo para a segunda gravação. E Mulheres da Garoa, um apelido carinhoso de São Paulo, Terra da Garoa. Sim. E o quanto é fundamental a gente ter essas mulheres ocupando espaços com convicção, seja lá qual for. Dentro da sua comunidade, dentro da tua casa, dentro da capoeira, dentro do teu negócio. Sim. Você precisa sustentar a tua visão. Sim. E bancar o seu posicionamento Sim. mesmo, porque vão chegar pessoas e elas terão argumentos do porquê que o que você está fazendo, no ponto de vista delas, é errado ou é incoerente. E você vai argumentar de volta simplesmente dizendo, eu vou seguir. Por Sim. quê? Porque você está escutando a sua intuição. Exatamente. E essa é a voz mais importante. Quando você está nutrindo essa mentalidade para o crescimento, né? Sim, total. E não negar, né? Não negar o seu posicionamento, não negar o fato de você incomodar. Até porque eu tenho que te fazer essa pergunta pra gente fechar, né? Eu quero ouvir de você. Preta pode? Pode, preta. Pode tudo. Pode muito. Meu Deus do céu, eu ficaria horas falando aqui. Sabe por quê? Porque quando uma mulher preta se levanta, toda uma estrutura se move. Quando uma mulher preta reconhece sua potência, quando a mulher preta reconhece e enaltece a sua beleza, ela passa a ser uma chama para acender isso dentro de outras mulheres. Sim, total. É o que você faz, é o que eu faço. E uma mulher autoconfiante é uma mulher que ela magnetiza, é uma mulher que chama a atenção, é uma mulher que incomoda também, Sim. mas só incomoda quem não tem brilho próprio. Porque eu gosto de estar cercada de outras mulheres que têm visão, que têm convicção e que têm ambição, pois ambição é diferente de ganância. Eu só tenho que te agradecer por você estar aqui, por você ser minha parceira, minha amiga, me acolher na tua casa. As portas do interior vão estar sempre abertas para você. Ai, que honra. E eu me sinto honrada de ter você aqui, de verdade, Poli. Obrigada. Eu sei que é de verdade, porque a nossa relação é de verdade, porque os nossos olhos não mentem, Jaque. O tempo todo, eu tô aqui olhando nos seus olhos e eu vejo um mar de possibilidades, um mar de sonhos e uma mulher que tá realmente comprometida em mais que abrir caminhos, mas abrir portas, abrir mentes e perspectivas, porque a melhor coisa que a gente pode fazer para uma mulher é fazer com que ela compreenda a força que ela tem aqui dentro, para depois trazer para as ações. Com Parabéns. certeza. E eu não quero ser a única milionária. Ai, não quero nem ser a única eu. mulher preta milionária. Gente, como que eu vou falar assim? gente? Vamos para as Maldivas? Por favor. Eu preciso de várias amigas Exatamente. ricas. Quero chegar num resort e ter várias Exato. crianças pretas, várias mulheres pretas, famílias pretas e falar, nossa, que foda isso. Um brinde é isso? Preta pode. Pode, preta!